Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje galera, sem enrolação, a gente vai aprender os hooks mais importantes do React. Então hooks que você precisa saber para se tornar um cara foda aí no React, beleza? Então os hooks que a gente vai aprender são useState, useEffect, useRef, useReducer, useContext, useMemo, useCallback e useLayoutEffect. Então esses hooks aqui são os mais importantes que você precisa saber e a gente vai aprender aqui nesse vídeo hoje, beleza? Mas vamos fazer aquele compromisso antes de começar o vídeo, aquele compromisso de sempre, cara. Fica até o final. Se você curtir esse conteúdo, se você achar que esse conteúdo agregou algum valor pra você no final, você deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, porque isso me motiva demais. Você não tem noção como isso me motiva a continuar trazendo conteúdo pra você, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro conteúdo, começando pelo useState. O primeiro hook que a gente vai aprender vai ser o useState. Ele é basicamente uma forma que a gente tem de armazenar state nos nossos componentes funcionais. E aí já vem um ponto muito importante em relação aos hooks, tá? Que a gente só consegue utilizar eles dentro de componentes funcionais. Por isso que componentes funcionais estão se tornando cada vez mais o padrão do React aí, porque em componentes de classe a gente não consegue utilizar os hooks, tá bom? Mas eu fiz uma aplicação aqui bem simples pra gente ver o useState na prática. Basicamente a gente quer incrementar, né? A gente quer aumentar esse número aqui quando a gente clicar nesse botão. E a gente vai precisar de state para fazer isso, né? Porque quando a gente altera o state, o componente é renderizado novamente. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai querer alterar. A gente quer alterar, né, o state desse zero aqui para que aí sim esse componente seja renderizado e esse zero seja incrementado de fato, tá? Então, vamos lá usar o useState para fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar ele aqui do React. Então, eu vou dar um import aqui from React, ok? E a gente vai importar o useState aqui do React, beleza. Agora, para declarar um state, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no corpo do nosso componente, a gente vai escrever const, tá? E esse const vai ser uma lista que vai ser igual ao useState. Por quê? Porque esse useState ele vai retornar dois valores pra gente. O primeiro vai ser o state em si, então, por exemplo, eu vou colocar count, ok? E o segundo vai ser uma função que a gente vai usar para alterar esse state, que no caso eu vou colocar setCount. E é meio que uma convenção, tá? A gente colocar, por exemplo, count aqui, o nome do state é count, e a função que faz a alteração desse state se chamar set e o nome do state, que no caso é setCount, tá? E aqui a gente vai passar para o useState o valor padrão desse count. Então, por exemplo, eu quero que ele comece sendo zero. É só passar o zero aqui para esse useState. Agora basta a gente colocar o count aqui. Show de bola, vamos salvar e continua zero aqui. Se eu mudar aqui para 2, aqui vai mudar para 2 também, porque esse aqui, como eu falei, é o valor inicial do state. Então, vou deixar 0. Agora, a gente vai usar esse setCount aqui para aumentar esse state aqui em 1 sempre que a gente clicar nesse botão. Então, vamos criar aqui uma função, vou criar uma arrow function chamada incrementCount, tá? E essa função basicamente vai chamar o setCount e a gente pode simplesmente colocar count mais 1. Porque esse setCount vai receber como parâmetro o novo valor, né? Então, por exemplo, se eu colocar 10 aqui e dar um increment, e tem que chamar esse incrementCount, né? Aqui no clique do button. Então, eu vou chamar aqui incrementCount. Então, se eu clicar em increment agora, ele vai mudar para 10, mas a gente quer apenas aumentar em 1, né? Então, eu vou pegar o valor atual e colocar count mais 1. Agora sim, deixa eu recarregar para ele voltar para 0. Agora sim tá funcionando show de bola. Então a gente já tá usando o useState aqui na prática, você vê que é muito tranquilo, né? Mas tem um probleminha aqui, galera. Porque quando a gente quer alterar o state baseando-se no seu valor anterior, então nesse caso aqui, por exemplo, a gente quer alterar esse state baseando-se no seu valor anterior ao clique. Então quando a gente clicar nesse increment, a gente quer pegar o valor anterior ao clique, que no caso vai ser 0, e aumentar em 1, correto? Quando a gente quiser fazer esse tipo de comportamento, o ideal é que aqui no setCount a gente passe uma função, tá? E essa função vai receber o prevState. E aí sim a gente retorna nessa função o valor que a gente quer colocar como novo desse state. Então eu quero colocar o prevState mais 1. Agora ele vai funcionar perfeitamente, mas essa é a forma recomendada que a gente tem de fazer esse comportamento de pegar o valor anterior e fazer um valor novo baseando-se nesse valor anterior. Então é bem melhor que a gente passe essa função aqui, recebendo o prevState, que no caso, ó, quando a gente clicar aqui no increment, esse prevState vai ser o 6. E aí o return dessa função vai ser o 6 mais 1. Então ele vai virar 7, beleza? Então é assim que a gente consegue usar o useState, aí você vê que é bem tranquilo e é assim que a gente consegue usar e modificar state em componentes funcionais. E outra coisa aqui, pessoal, isso não é só para o useState, é para qualquer hook, tá? O número de vezes que um hook é executado nunca pode mudar. Como assim, Felipe? Vamos supor. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente cria um if aqui, sei lá, if count igual a 1. E aqui a gente usa outro useState aqui. Isso aqui, galera, não pode acontecer, tá? Ele vai dar um erro aqui, ó. Por quê? Porque, ó, React hooks must be called in the exact same order. Ou seja, aqui
nessa condição aqui de que esse if é falso, a gente chamou um useState, certo? Mas na condição de que esse if é true, a gente chamou 2. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? A quantidade de vezes que um hook é chamado nunca pode mudar, sempre tem que ser a mesma. Então, a gente nunca pode colocar, resumindo aqui, tá? A gente nunca pode colocar um hook dentro de um if, dentro de uma função, porque a quantidade de vezes que esse hook vai ser chamado vai mudar, e isso não pode acontecer, tá bom? A quantidade sempre tem que ser a mesma, então, mais uma vez resumindo, você não pode colocar um hook dentro de uma função, um hook dentro de um if, porque aí o React ele vai reclamar, ele vai dar esse tipo de erro aqui, tá? E a gente também pode, galera, ainda no useState, colocar um objeto aqui, tranquilamente. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, vamos comentar isso aqui com Ctrl/, ele comentou pra mim, e eu vou criar outro state aqui, chamado state, e vou colocar setState, e aqui eu vou dar um useState, e aqui dentro eu vou colocar um objeto que vai ter o count, que a gente tinha anteriormente, que vai ser 0, e eu vou colocar um theme aqui, por exemplo, que eu vou colocar light, tá? A gente agora, quando a gente quiser, por exemplo, fazer um increment no count, a gente pode chamar o setState, e aqui uma coisa importante, tá? A gente vai pegar o prevState da mesma forma, mas a gente vai precisar retornar ele inteiro, ok? Porque esse setState aqui, ele vai substituir o state por completo. Então, se a gente colocar apenas o count aqui, tipo prevState mais 1, ele vai substituir esse objeto aqui apenas por esse objeto. Então, o novo state não vai ter esse light. Então, a gente sempre tem que usar, no caso, tem que dar um return aqui, né? Então, ó, a gente vai dar um return, beleza? Então, sempre que a gente quiser usar um state e um objeto dentro, quando a gente quiser setar um novo valor baseando-se no state anterior, a gente precisa retornar o objeto inteiro assim, ok? E aí a gente pode colocar o theme aqui, por exemplo, dark, só pra gente testar aqui, state.count. Ok, aí continua funcionando da mesma forma. Na verdade aqui, né, agora, esse count, esse state prevState.count mais 1, né? Agora sim, beleza. Então, a gente consegue também colocar objetos assim, dessa forma, e é importante que quando a gente coloque esses objetos aqui no state, a gente sete um novo valor, passando um objeto e aí tudo que estava no prevState e o novo valor que a gente quer setar, tá bom? Mas, normalmente, galera, a gente não vai usar o useState dessa forma, tá? Normalmente, a gente vai usar, sei lá, se a gente quiser criar um state de count e um state de theme, a gente vai usar dois useState. Então, tipo, const theme, set theme, e aqui a gente pode pôr um useState, colocar dark, apagar esse cara aqui, e no increment count a gente simplesmente vai colocar um set count, prevState mais 1. Então, normalmente a gente vai usar dessa forma, tá? A gente não vai criar um state com um objeto que tem todas as propriedades do nosso state, né? A gente vai fazer vários states assim, é o que a gente mais faz, é o que você mais vai ver aí nas aplicações, ok? Então, no geral, esse aqui foi os states. Se ficou qualquer dúvida, pode me perguntar aí que eu vou ajudar você, beleza? Então, vamos lá pro próximo. Agora a gente vai conhecer o hook useEffect, que é um dos hooks mais importantes aí, é um dos hooks mais usados no React. E ele, basicamente, ele diz muito pelo seu nome. Então, useEffect a gente usa quando a gente quer executar alguma coisa quando alguma coisa aconteceu, quando alguma coisa mudar. Por exemplo, eu criei aqui, é bem simples esse exemplo aqui, que é o seguinte, a gente tem 3 tipos de resource types, né? Então, a gente tem o post, os comments e os to-dos. Então, quando eu clicar em posts, eu mudo o resource type para posts. Quando eu clicar em comments, eu mudo o resource type para comments e assim por diante, né? O código tá bem claro aqui, a gente guarda no state, muda aqui o state por meio dessa função e chama essa função quando a gente clica nos botões. E agora eu quero fazer o seguinte, vamos supor que quando o usuário clicar em posts, eu quero fazer o fetch, eu quero pegar posts de alguma API e eu vou usar essa JSON placeholder aqui para fazer justamente isso, ó. Então, aqui nos resources, ó, eles têm justamente ó, os posts, comments e to-dos, justamente o que a gente colocou aqui. Então, percebe que a gente entra na natureza do useEffect. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, quando algo mudar, pensa, beleza, eu vou usar o useEffect para isso. No nosso caso aqui, eu quero fazer o fetch, eu quero pegar de uma API os posts. Quando o resource type mudar, eu quero pegar de uma API os comments. Quando o resource type mudar e for igual a comments, e assim por diante, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Primeira coisa, para usar o useEffect, a gente vai importar ele aqui do React. E agora, a gente vai simplesmente chamar ele aqui, eu vou chamar embaixo aqui do useState. Tá? E esse useEffect ele vai receber uma função. Então, vou passar uma arrow function. E como segundo parâmetro, ele vai receber uma lista. Essa lista aqui é o array de dependências dele. Mas, na verdade, vamos tirar essa lista por enquanto. Ela é opcional. E eu vou colocar um console.log render aqui. Se a gente usar o useEffect sem passar uma lista, ele vai executar essa função aqui sempre que o componente ser renderizado novamente. Tá? Então, eu vou dar um inspect aqui. Eu vou no console e dar uma olhada. Sempre que eu clicar, ó, tá vendo? Ó, ele está executando o render aqui, ok?
Então, quando a gente passar o useEffect sem uma lista como segundo parâmetro, ele vai ter esse comportamento. Ele vai ser executado sempre que a gente atualizar o nosso componente, ok? Mas agora, se a gente passar uma lista, ela vai receber o valor que a gente quer meio que assistir. Por exemplo, se eu passar o resource type aqui para ela, esse useEffect ele só vai ser executado quando esse resource type mudar. Então, esse useEffect aqui, ele só vai ser executado quando a gente mudar esse resource type. Então, vamos salvar aqui, vou vir no console novamente. E agora, eu vou limpar ele aqui. E agora, ó, quando eu mudar o resource type, ele deu render, tá vendo? Ó, então, eu vou mudar aqui, eu vou colocar resource type changed, ok? Vou salvar, voltar aqui, vou limpar. E agora, ó, cliquei em toDo, resource type mudou. Então, ele logou aqui para mim. Se eu clicar em toDo de novo, ele não vai executar novamente. Por quê? Porque o resource type ele não mudou, ele continuou o valor que ele era anteriormente, que no caso é toDo. Tá? Então, essa é a natureza do useEffect. Ele só vai ser executado quando algum valor que a gente passar nessa lista aqui mudar. Se a gente, por exemplo, passar outro valor aqui, sei lá, algum state chamado count, ele também vai ser executado quando esse count mudar, ok? Então, lembre-se, se a gente passar um useEffect sem uma lista, ele vai ser executado sempre que o componente ser atualizado, e se a gente passar com uma lista, ele vai ser executado sempre que algum dos valores que a gente passar nessa lista for alterado. Nesse caso aqui, sempre que o resource type for alterado. Então, a gente já está quase chegando no nosso objetivo, né, que é fazer o fetch de uma API, fazer o fetch para uma API, perdão, quando o resource type mudar, a gente já está escutando, né, as mudanças desse resource type por meio do useEffect. Agora basta a gente fazer o fetch para essa API. Então eu vou copiar isso aqui, ó, que o JSON placeholder fornece para a gente. Eu vou usar o fetch aqui dentro, ok? E agora eu vou dar um log aqui nesse JSON que é o resultado da API. Então eu vou aqui no inspect console e agora, ó, eu vou clicar em comments e ele fez para mim. Nesse caso aqui, galera, a gente tem que colocar aqui o resource type, né? Então, eu vou deixar uma template string aqui. Opa, template string e aqui .com/resource type. Vou salvar, abrir o console aqui de novo, vou limpar. E agora, quando eu clicar em posts, ele vai fazer o fetch dos posts, de 100 posts aqui. Quando eu clicar em to-dos, ele vai fazer o fetch de 200 to-dos aqui para mim, ok? E quando eu clicar em comments, ele vai fazer o fetch de, se eu não me engano, 500 comentários aqui para mim. Então, você conseguiu ver perfeitamente como que o useEffect funciona, né? A gente está executando esse fetch sempre que esse resource type for alterado, cara. Isso é muito, muito bacana. A gente, cara, o useEffect é um dos hooks mais importantes, é um dos hooks que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. E uma coisa importante aqui, galera, que esse useEffect, ele não pode ser uma função assíncrona, tá? A gente não pode fazer o useEffect assíncrono dessa forma. Se a gente passar o mouse em cima, ó, ele até mostra pra gente, né, um aviso de que o useEffect ele não pode ser assíncrono, tá? Então, quando a gente quiser, por exemplo, usar um await aqui dentro, como que a gente faz? A gente vai ter que criar aqui no useEffect uma função, e essa função, por exemplo, vai ser fetch resource types, e essa função pode ser assíncrona, tá? E aí, sim, a gente vai pegar esse fetch, jogar aqui, e aí a gente vai converter para async await, né? Então, por exemplo, const response vai ser await fetch, e aí o response JSON vai ser await response.json, ok? E aí sim a gente consegue dar um log nesse response.json e aí a gente chama esse fetch resource types aqui dentro, ok? Ele está dando um erro aqui ainda porque a gente pode tirar esse async. Agora sim a gente consegue usar o async await aqui dentro do useEffect dessa forma, tá? Então se a gente voltar aqui no console e clicar aqui nos resource types, continua da mesma forma. Então, quando você quiser usar async await dentro do useEffect, você tem que criar uma função assíncrona. Aí sim, dentro dessa função assíncrona, você pode usar o await, e aí você chama essa função aqui, normalmente no useEffect. A gente pode também setar essa response.json aqui para um state. Então, eu posso colocar, por exemplo, const items aqui, set items, que vai ser um useState de um array vazio. Aí a gente pode pegar aqui, tranquilamente, e fazer um set items aqui para o response.json. E aí, a gente pode aqui embaixo dessa div, fazer um map nesses itens, e aí para cada item a gente pode renderizar um P aqui, um parágrafo, né, com o item.title. Tranquilamente, tá? A gente pode também fazer esse tipo de coisa. Então, se eu clicar em posts aqui, ele renderiza os posts aqui para mim. Comments, eu acho que o comments ele não tem uma propriedade chamada title. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o ID, que todo mundo tem ID, só pra gente conseguir ver. Então, quando a gente pega, né, os posts, a gente renderiza eles aqui, os comentários também e os to-dos também, ok? Outra coisa que a gente pode fazer com o useEffect, galera, é o seguinte, a gente pode simular o comportamento de dois lifecycle methods que a gente tem nos componentes de classe. Aqui no caso é o component
did mount e o component will unmount. Então, esses dois caras a gente também consegue simular com o useEffect. Vamos supor, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse cara aqui, tá? E vamos supor que a gente quer criar outro useEffect que vai ser executado só quando o componente ser renderizado pela primeira vez. Então, a gente pode tranquilamente fazer mais de um useEffect aqui no nosso componente, ok? E para executar uma função sempre que o componente ser renderizado apenas pela primeira vez, a gente simplesmente vai passar uma lista vazia aqui como lista de dependência para o useEffect. Então, esse cara aqui é basicamente um component did mount, ok? Então, eu vou dar um log aqui, vou salvar. Agora, eu vou dar um inspect aqui no console e a gente vê que esse componente did mount foi executado e se eu mudar o state aqui, ou seja, se eu atualizar o componente, ele não vai ser executado novamente, tá vendo? Então, é dessa forma que a gente consegue simular o comportamento do component did mount usando o useEffect. E o component will unmount é muito simples. Basta nesse useEffect, com essa lista de dependência vazia, a gente passar um return aqui. E essa função vai ser basicamente o component will unmount. Então, ó, vou colocar um console.log, component will unmount. Ok? Então, vai ser um pouquinho difícil pra gente ver, mas eu vou tentar aqui, ó. Então, ó, recarreguei a página, component did mount. Agora, se eu recarregar, ele não vai dar pra ver o log. Mas, enfim, sempre que o componente ele for removido do DOM, sempre que ele passar por esse processo de unmount, essa função aqui vai ser executada. Então, é assim que a gente consegue fazer essa simulação, né? Meio que emular o component did mount no useEffect, assim que a gente consegue emular o component will unmount também no useEffect, lembrando que a gente precisa passar essa lista de dependência aqui como vazia, sem nenhum valor dentro dela. Então esse foi, galera, o useEffect. Espero que vocês tenham entendido, porque é um dos hooks mais importantes, é um dos hooks que a gente mais utiliza aí nos nossos projetos. Agora a gente já está pronto para ir para o próximo, então bora lá. Agora a gente vai dar uma olhadinha em um hook chamado useRef, que é um dos hooks menos conhecidos aí, menos usados, mas que ele pode ser muito útil em determinadas situações. Então, o que ele faz exatamente, né? Vamos começar por isso. O useRef, ele guarda uma variável, guarda um valor, assim como o useState, mas quando ele é atualizado, o componente não é renderizado novamente, tá? Então, eu vou mostrar para você 3 situações em que ele é útil, vai ficar mais fácil para você entender a aplicabilidade dele, tá? Então, vamos lá. A primeira situação que eu vou jogar aqui é o seguinte. Vamos supor que a gente tem a missão de guardar em algum lugar quantas vezes o nosso componente foi renderizado, tá? Então, eu criei esse projetinho aqui bem simples, que basicamente tem um input, e quando eu mudo ele, o componente é renderizado, né? Novamente, porque eu atualizo o state aqui, beleza, e eu coloco o nome aqui, my name is, o nome que eu digitei aqui. Agora, vamos supor, né, que a gente quer guardar, como eu falei, quantas vezes esse componente aqui foi renderizado. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente faria isso sem o useRef? Vamos lá, então. Primeiro, eu imagino, né, que você pensou em criar um state aqui, sei lá, renders, tá? E um set renders aqui, que vai ser basicamente um useState com 0, né? Ou com 1, né, que o componente renderizou pela primeira vez, então já conta como um render aqui. Agora a gente pode usar um useEffect, né, que a gente já viu. Então useEffect aqui, e aí a gente passa uma lista vazia de dependência, porque isso aqui vai ser executado sempre que o componente for renderizado. E aí a gente só coloca set renders aqui, pega o previous state e coloca previous state mais 1. Isso aqui, será que vai funcionar? Vamos ver até o aviso que ele deu aqui, ó. Basicamente, ele já tá avisando aqui pra gente de um problema que vai ser o loop infinito, tá? Porque o que vai acontecer aqui, galera? Ó, vamos lá. Esse useEffect, ele vai rodar sempre que o componente for renderizado novamente, concorda? Então, quando ele rodar, ele vai atualizar o state. E aí o componente ele vai renderizar novamente. Aí esse useEffect vai rodar de novo. Aí o componente a gente vai mudar o state novamente, o componente vai renderizar de novo, então vai ficar num loop infinito, cara. Por quê? Porque o setState aqui, ele vai fazer o componente ser renderizado novamente. Então isso aqui vai dar um loop infinito. Eu nem vou salvar aqui porque vai travar meu computador no meio da aula aqui. Então, basicamente, cara, a gente não consegue fazer esse comportamento aqui com o useState. Você concorda que se esse renders aqui, essa contagem de renderizações, não atualizasse o componente, ia ficar show? Ia funcionar? E é justamente para isso que a gente vai usar o useRef, tá? Então, primeira coisa, vamos mudar isso aqui, ok? Vamos importar primeiro aqui o useRef aqui do React. E a gente vai, para declarar uma ref, né? A gente vai colocar const renders e vai ser igual ao useRef. Dessa forma, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Para setar o valor dessa renders aqui, a gente vai colocar renders.current e aí vai ser, por exemplo, renders.current mais 1. Porque esse renders.current é basicamente o valor atual, ok? Agora, vamos salvar e vamos colocar um parágrafo aqui de renders e eu vou colocar o renders.current e vamos salvar.
Agora o render está none aqui porque a gente não colocou nada aqui. Eu vou colocar 0 aqui como valor inicial, então vamos salvar. Agora está 0, beleza. Então aqui, assim como o useState, a gente coloca o valor inicial dessa propriedade current aqui. E agora se a gente atualizar, ó, dá uma olhada. Ele está fazendo essa contagem aqui, galera. Por quê? Porque a gente atualizou o valor do renders, mas como eu falei, quando esse current é atualizado, o componente ele não é renderizado novamente, tá? Então, o componente ele foi atualizado aqui porque a gente está mudando o state, certo? Aqui, ó, no onde a gente muda o state, mas ele não é renderizado quando a gente muda o renders, então por isso que a gente conseguiu ter esse comportamento aqui. Então, o useref ele é bom para quando você quer persistir um valor durante todo o ciclo de vida do componente, como a gente está fazendo aqui, mas você não quer que quando esse valor seja alterado, o componente seja renderizado novamente. Então, esse é o primeiro caso de uso aí, muito bacana do useref. Agora vamos para o segundo aqui, que é o caso mais usado, né? É a situação que a gente mais vai usar o useref, que você mais provavelmente vai usar aí esse hook aqui. Que é o seguinte, a gente consegue usar ele para referenciar elementos HTML. Como assim? Se a gente colocar aqui no input uma propriedade chamada ref e colocar igual... eu vou deletar isso aqui e eu vou colocar o seguinte, eu vou criar outro ref aqui chamado input_ref, tá? Vai ser um useref aqui. Ok, agora eu vou passar esse input_ref aqui para esse ref do input. Ok, eu vou tirar esse parágrafo aqui, beleza. Agora eu vou salvar e eu vou dar um log aqui nesse input_ref. Assim que o componente ser renderizado, eu vou colocar esse input_ref aqui. E vamos ver aqui no console o que esse cara vai ser. Dá uma olhada. Ele é um objeto. E dentro do current, deixa eu dar um log no input_ref.current, que é melhor. Então, input_ref.current. Agora eu vou salvar, vou abrir aqui o console. E vamos digitar alguma coisa aqui no input e ver o que vai acontecer. Ó, dá uma olhada que o current agora, ele é basicamente o elemento HTML do input. Então, a gente consegue usar o ref para fazer esse tipo de coisa, para armazenar o elemento HTML em si dentro aqui do nosso current, né, da nossa propriedade current. Agora, vamos supor que a gente quer, sei lá, vou criar um button aqui, tá? Que basicamente vai focus input. Ele vai pegar o cursor, né, e focar no input quando a gente clicar nele. Então, quando a gente clicar, a gente quer que ele faça isso aqui. A gente consegue fazer isso aqui com input_ref, então vamos criar uma função aqui chamada focus input. E aqui a gente vai fazer o seguinte, input_ref.current, né, que é, lembrando, o elemento HTML em si deste input aqui, e a gente vai ter acesso à propriedade focus dele. Então, se eu salvar agora e chamar esse focus input aqui no onClick, a gente vai ter o comportamento que a gente quer. Então, a gente usa o useref principalmente para isso, cara, para pegar uma referência, né, do elemento HTML de qualquer coisa, tanto do P, do button, qualquer coisa, a gente consegue fazer esse esqueminha aqui de passar o ref aqui pro elemento e passar o nosso ref que a gente criou, e aí a gente consegue acessar propriedades desse elemento, como por exemplo, aqui no input a gente consegue acessar o focus dele, cara. Então isso é outro caso de uso bem bacana aí do useref. E a gente também pode usar o useref para outra situação, uma situação onde a gente quer guardar o valor anterior de um state. Por exemplo, vamos supor que a gente digitou AB aqui, então o nome agora, esse name aqui é AB, mas em um useref a gente consegue guardar o valor anterior a esse AB, então no caso a gente consegue guardar apenas o A. Então a gente também consegue, mais uma vez, guardar o valor anterior de um state usando o useref. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos, primeiro, apagar esses caras aqui. Vou tirar esse button aqui também. Vou tirar esse ref aqui, beleza? Agora a gente vai criar uma ref aqui, sei lá, previous name e colocar useref, tá? E agora a gente simplesmente vai pegar um useEffect. E sempre que o nome mudar, então sempre que o name aqui mudar, a gente vai pegar o previous name.current e colocar igual a name. Agora, eu vou colocar um parágrafo aqui, and my name was, e colocar o previous name.current. Então, se eu salvar aqui, e agora colocar Felipe, ó, tá vendo que ele sempre pega o valor anterior de um state. Então, isso aqui é muito bacana também. A gente também conseguiria fazer isso aqui com o useState, mas aí sempre que a gente pegasse o valor anterior desse name, a gente ia renderizar o componente novamente, porque o state ia ser atualizado. Então, quando você quer pegar o valor anterior de um state e guardar ele em algum lugar, usa o useref, beleza? Então, esses são os 3 casos de uso aí que você mais vai se deparar e que você mais vai pensar, pô, vou usar o useref. Então, se você quer guardar uma informação como quantas vezes o componente foi renderizado, se você quer referenciar algum elemento HTML, como a gente fez com o input, ou se você quer guardar o valor anterior de um state. Agora a gente vai aprender um hook bem legal, que é o useReducer. Ele é um hook que parece bastante com o useState, a gente também usa ele para gerenciar estado do nosso componente, para gerenciar state dentro dos nossos componentes, mas de uma maneira diferente que a gente vai ver na prática agora, tá? Então vamos lá, a gente tem um exemplo aqui parecido com o que a gente já fez antes, que basicamente a gente tem um contador aqui, tá? A gente vai começar com esse exemplo mais simples, depois a gente vai para um exemplo mais complexo.
A gente tem um contador aqui, a gente quer aumentar ele, né, incrementar ele quando a gente clicar aqui e diminuir ele quando a gente clicar aqui em Decrement. Então vamos fazer isso usando o useReducer. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai precisar importar, obviamente, o useReducer from React, ok? Então, import, né, Felipão? Beleza? E agora a gente vai precisar inicializar ele. Então, vamos dar um const aqui. E esse useReducer, ele vai retornar para a gente uma lista, ok? Vamos usar esse useReducer aqui. E essa lista vai receber como primeiro parâmetro, como primeiro valor aqui, o state em si e um cara chamado dispatch, que a gente já vai ver para que serve. E esse useReducer, ele vai receber como primeiro parâmetro, o reducer em si. E o que é reducer? É basicamente uma função. Então vamos criar aqui em cima do componente, porque é uma função pura, eu não quero que... Ela sempre vai retornar a mesma coisa, independente dos parâmetros, então eu vou criar ela fora aqui do componente, que vai se chamar reducer, ok? E esse reducer vai receber duas coisas, o state, que vai ser o state atual, e vai receber a action, que a gente já vai ver para que serve, ok? Segue aqui comigo. E aí, esse reducer, vamos passar ele por enquanto aqui, tá bom? E como segundo parâmetro, a gente vai passar o state inicial para esse cara. Então, vamos supor que o state inicial vai ser um objeto que vai ter uma propriedade chamada counter, que vai ser igual a 0. Agora, a gente pode usar esse state aqui nesse parágrafo. Então, posso colocar, por exemplo, state.counter, e aí eu vou ter 0 aqui, ok? Agora, o que a gente vai fazer com esse dispatch e com esse action aqui especificamente? A gente vai usar ambos para alterar o valor desse state aqui. Então, vamos supor que a gente quer aumentar esse counter em 1 sempre que a gente clicar nesse increment. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai dar um dispatch aqui no increment, no evento de clique aqui, e esse dispatch ele vai receber um objeto. E esse objeto vai ter uma propriedade chamada type. E essa propriedade vai ser o tipo da action que a gente quer fazer o dispatch. E eu vou colocar increment. Ok? Agora a gente vai ter que escutar essa action dentro desse reducer. Como que a gente faz isso? A gente pode usar um switch aqui, action.type. Ou seja, se essa action.type for igual a increment, que é esse caso aqui, então se for igual a increment, a gente vai retornar um state, ok? Vamos retornar por enquanto um objeto com counter, que state.counter mais 1. E vamos colocar um default aqui, que é o padrão, ok? Sempre a gente coloca um default para retornar o state. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente clicar em increment, ó, você vai ver que ele vai aumentar. Mas vamos analisar, né? Por que isso ocorreu? Por quê? Quando a gente manda esse dispatch aqui, automaticamente ele vai cair aqui, ok? Então, esse dispatch, ele passou uma action com o type increment. Então, ele vai cair aqui dentro desse switch e vai cair nesse case aqui, porque o case desse cara é do type increment, justamente o type desse dispatch aqui. E esse case aqui vai retornar um novo state. E o novo state vai ser que o counter é igual ao counter anterior mais 1, entendeu? Então a gente consegue fazer a mesma coisa para o decrement. Então aqui nesse decrement eu vou retornar um novo state que vai ser o counter, que vai ser o state.counter menos 1. Tá? Então agora eu consigo dar o decrement aqui. Na verdade eu preciso chamar o dispatch aqui, né? Então dispatch, e eu vou passar o type decrement. Lembrando, o type tem que ser exatamente o mesmo que a gente usou, que a gente escutou aqui no nosso reducer. Então vou salvar e agora sim ele está funcionando show de bola. Então, esse é o primeiro caso de uso aqui do reducer, tá? A gente consegue gerenciar o estado da nossa aplicação dessa forma. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês quando que a gente deve usar o useReducer e quando que a gente deve usar o useState, tá? Mas agora vamos para um exemplo mais complexo. Vamos supor que a gente quer guardar várias tarefas dentro do nosso state aqui e mostrar elas na tela. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar isso tudo aqui, esses cases aqui. E eu vou apagar também esse botão. E esse botão aqui agora vai virar adicionar. Ok, agora esse type aqui, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos criar um input aqui, tá? Esse input, e a gente pode perfeitamente, galera, usar o useReducer e o useState juntos, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero guardar o valor de um input, não faz muito sentido eu guardar no useReducer, ok? Então eu vou guardar no useState, então eu vou colocar input value, set input value, vai ser igual ao useState. E eu vou importar aqui do React, passar uma string vazia como primeiro parâmetro, como valor inicial. E aqui eu vou colocar value, input value. E agora, no onChange aqui desse input, eu vou simplesmente setar o input value para e.target.value. Ok. E agora, aqui, eu quero adicionar essa tarefa aqui no meu reducer. E como que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro, eu preciso mudar o type aqui dessa action. Então, eu vou colocar add task. E um dispatch, esse objeto aqui que a gente passa por dispatch, ele pode receber tanto o type quanto qualquer outra coisa que a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso passar o input value aqui. E aí, tudo que a gente passar para esse objeto, o nosso reducer vai ter acesso. Então, eu posso fazer algo assim, por exemplo, ó. Caso a action.type for igual a add task, eu posso dar um return aqui. E eu posso colocar o tasks, né? Então, já vou mudar aqui o valor inicial do state, então eu vou colocar tasks, uma lista vazia. Eu posso colocar que a tasks vai ser tudo que tinha antes, então state.tasks,
Lembrando que esse state aqui, a gente tem acesso a esse objeto aqui, ok? É o state atual. E eu vou adicionar uma nova task, que vai ser basicamente, o name vai ser o action.inputValue, que é, lembrando, o action, galera, é esse objeto aqui, tá? Então, como a gente passou o input value para esse objeto aqui, a gente tem acesso a ele aqui dentro do nosso reducer. E eu vou colocar um isCompleted como false, né, para marcar que ela não está concluída. Vou salvar, beleza. Agora eu vou fazer um map aqui nesse state.tasks.map e para cada task eu vou renderizar um parágrafo. Então, vou colocar task.name, ok? Vamos salvar. Agora eu vou tentar adicionar aqui, adicionou, beleza, tá funcionando. Então aqui eu vou fazer o seguinte, além de fazer o dispatch aqui no clique do adicionar, eu vou limpar o input velho, vou deixar ele vazio, só para resetar o input aqui. Beleza, então teste adicionou, ok, então tá funcionando aqui o nosso reducer. Então só para recapitular, a gente passou o dispatch aqui, passou o tipo da action e passou esse valor aqui que a gente vai adicionar lá no nosso state da tasks, tá? E é uma convenção, galera, a gente chamar esse cara de payload, ok? Então sempre chamar de payload aqui. E aí a gente passa o payload igual a input value e aqui a gente vai ter acesso ao action.payload. É só uma convenção que a gente usa quando a gente está trabalhando com o useReducer, beleza? Então a gente já viu como que funciona esse gerenciamento de estados com o useReducer. Agora vamos pensar, cara, quando que a gente deve usar o useReducer e quando a gente deve usar o useState. Basicamente, use o useReducer quando o seu state for muito complexo. Então, quando ele ficar muito grande, cara, é uma boa você usar o useReducer. E quando, por exemplo, um valor desse state depender de outros valores. Por exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui outro cara aqui chamado TasksCount, que vai basicamente guardar quantas tarefas a gente tem. Esse TasksCount ele vai mudar sempre que a gente adiciona uma tarefa, certo? Então aqui basicamente, cara, a gente pode simplesmente colocar assim, ó, TaskCount igual a state.tasksCount, é difícil falar isso, mais um. Então esse é um exemplo aqui, ó, que pô, esse cara aqui sempre vai depender dessa ação aqui, task, sempre vai depender desse tasks aqui. Então pode ser uma boa usar o useReducer para isso, sabe? Quando várias propriedades do seu state dependerem uma da outra, pode ser uma boa você usar o useReducer, tá bom? Então quando seu state for muito complexo ou quando você cair nesse caso, você pode considerar usar este hook aqui. Vamos expandir um pouquinho esse exemplo aqui, vamos fazer um tratamento de, pô, quando a gente clicar numa tarefa, a gente marca ela como concluída, tá? Mudar esse status aqui de isCompleted só pra gente ver esse hook aqui funcionando de outras formas, né? Então vamos lá. Vamos criar uma nova action aqui que vai se chamar case toggle task, que basicamente vai mudar o isCompleted dela. Então o que a gente pode fazer aqui? Primeiro, outra convenção é sempre retornar o state, tá? Então sempre retornar tudo que tinha antes do state, ok? Então, retorna o state aqui, e aí a gente coloca aqui o que a gente quer mudar nessa determinada action. Então, aqui nesse caso, eu quero colocar o tasks, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa action aqui, primeiro, ela vai receber o index dessa task aqui, para a gente saber qual task a gente precisa mudar o isCompleted. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui tasks. Que o tasks, né, é igual a state.tasks.map, tá? E aí, para cada item, eu vou também receber o index aqui, item index. E aí, para cada item, eu vou verificar. O index é igual ao action.payload. Lembrando que a gente vai passar o index da task que a gente está clicando para esse action.payload. Se for, significa que é essa task que a gente tem que alterar. Então, se for, eu vou retornar tudo que está nesse item e o isCompleted vai ser true. E se não for, eu vou retornar apenas o item. Tá bom? Então, isso aqui já vai ser suficiente. Agora, quando eu clicar aqui, nesse P, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou receber a index aqui no map também. Ok? E agora, quando eu clicar nesse cara, eu vou jogar um dispatch com esse type aqui, ok? Então, toggle task, então type vai ser toggle task, e o payload vai ser o index. Beleza? E agora eu vou fazer um estilo aqui, ó. Então, eu vou colocar style, e eu vou ver task.isCompleted. Se ela tiver concluída, eu vou adicionar um text decoration aqui, e eu vou colocar line true, acho que é essa propriedade aqui. Beleza, eu vou colocar os dois Ezinhos aqui. Ok. Então vamos ver se vai rolar. Não rolou? Rolou. Achei que tinha crashado. Beleza, então vamos colocar teste aqui. E crashou, vamos ver o motivo. Deixa eu abrir o console. The style prop expects. Tá, deu um erro aqui no style. Vamos fazer assim então. Fazer diferente aqui. Eu vou falar que o text decoration, ele vai ser, se a task for completa, ele vai ser line true. Se não, ele vai ser none. Ok, vamos salvar. Agora eu vou dar um teste. E se eu clicar, ele vai adicionar aqui o isCompleted. Se eu clicar novamente, ele devia colocar ele como o inverso do que está agora, né? Então aqui, ó, em vez de colocar true, eu vou colocar item.isCompleted para ser o contrário do atual. Então, se é true,
Nesse caso, eu vou clicar, ele vai virar false, e se é false, ele vai virar true. Então, assim que a gente pode usar o useReducer, galera. Olha aqui, hook bem útil, né? Quando você tem um state bem complexo aí, enfim, você pode usar o useReducer, tá bom? É um hook que acho legal você ter aí no seu repertório. É bem parecido com o useState, como eu falei, e a gente pode usar os dois em conjunto perfeitamente, como a gente fez aqui, beleza? Então, cara, é um hook que eu não vejo muita gente usando, mas que é muito útil. Agora você sabe como utilizá-lo e quando utilizá-lo também. Agora vamos dar uma olhadinha em um hook chamado useContext, que a gente usa em conjunto com Context API para passar props para uma árvore de componentes, tá bom? Então, com esse hook aqui, a gente vai conseguir consumir contexto de uma forma muito simples, muito fácil, tá? Se você não sabe o que é Context API, se você nunca mexeu com isso, eu recomendo que você dê uma pesquisadinha antes de aprender esse hook aqui, tá? Mas se você nunca viu e quer seguir o vídeo aqui, tudo bem. Basicamente, com o Context API, a gente consegue passar props para uma árvore inteira de componentes, ok? Então, nesse caso aqui, a gente criou um context, e um context vai ter um objeto com os seus valores. Então, a gente tem aqui esse theme, que é igual a light, e tem essa função toggleTheme, que basicamente vai mudar esse tema aqui. E a gente tem o provider, e o provider ele vai ficar em volta de todos os componentes que a gente quer acessar as props que esse provider vai passar posteriormente. Então, por exemplo, aqui esse provider vai ser um componente, ok, normal, que vai ter esse theme aqui, os mesmos valores que esse context vai receber, vai ter esse theme, vai ter essa função aqui toggleTheme, que basicamente vai ver o tema é light, se for, muda para dark, se não for, muda para light. E aí a gente vai passar este provider aqui, beleza? E essa prop aqui, value, vai receber todos os values que a gente vai passar para nossa árvore de componentes, ok? Então agora a gente vai pegar esse provider aqui que a gente exportou e vai colocar em volta de todos os componentes que querem usar tudo que a gente passou aqui para esse value. Então, neste caso, dois componentes aqui, esse message e esse greeting. Se a gente for no message aqui, dá um Ctrl clique, a gente vê que a gente usou um consumer, certo? Então, essa é a forma padrão, né? A forma, vamos dizer assim, sem o useContext de consumir context, sem o useContext de consumir contextos, beleza? Então a gente pega o theme context que a gente criou aqui e exportou e a gente chama o ponto consumer dele. E aí aqui dentro a gente consegue usar esse value aqui, que no caso vai ser este value aqui. Beleza? Então aqui a gente tem acesso, por exemplo, ó, ao value.theme, que é este cara aqui, ó. Beleza? Que a gente passou aqui. E a gente também tem acesso ao value.toggleTheme. E a gente também fez isso aqui no outro componente, no componente greeting. A gente fez exatamente a mesma coisa. Então, basicamente, quando a gente clicar em toggleTheme aqui, o tema vai mudar para dark e assim por diante. Ok? Basicamente, com o useContext, galera, a gente consegue mudar essa forma aqui de consumir esse contexto. Então, a gente vai importar ele aqui do React, tá? Então, vou dar um import aqui from React e vou importar o useContext. E agora, cara, em vez de ter que chamar esse theme context e chamar o consumer dele, a gente simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar const useContext e aqui a gente vai passar o contexto e não o consumer assim. Então a gente basicamente vai passar o theme context aqui. E agora aqui a gente vai ter acesso a tudo que a gente passou aqui para esse value, para esse provider. Então no caso o theme e o toggleTheme. Então a gente consegue agora acessar o theme, ele até dá o autocomplete pra gente, e o toggleTheme. E agora a gente não vai mais precisar desse consumer, então eu vou deletar esse cara, vou deletar aqui. Ok? E agora a gente pode tirar esses values aqui, dar um Ctrl D para selecionar os próximos e tirar esses pontos aqui também. Ok? Vou tirar, ok. Vou salvar e agora a aplicação vai continuar se comportando da mesma forma. Então, basicamente, cara, com esse useContext aqui a gente consegue consumir contexto de uma forma muito mais simples. E, cara, ele é muito, muito bom. Basicamente, cara, você não quer mais usar o themeContext.consumer para consumir contextos, porque esse hook torna muito mais fácil, tá? Então, recapitulando aqui o que a gente fez, a gente criou esse contexto que tem dois valores, o tema e a função para mudar esse tema. A gente criou o provider dele, que é o cara que vai em volta de tudo aqui, em volta de tudo que quer receber essas props que ele vai passar para baixo, no caso, tudo que vai aqui dentro do seu value, ok? E aí a gente, para consumir esse contexto, a gente usou o useContext. É um hook bem simples aí para você usar com o Context API. Então agora, vamos lá aprender o próximo hook. Agora a gente vai aprender um hook mais avançado, que é o useMemo, tá? E quando que o useMemo é bom? Basicamente, quando a gente quer otimizar a performance da nossa aplicação, quando a gente tem um problema de performance que está sendo notável no nosso projeto, tá bom? Criei um exemplo aqui que tem um problema de performance que mostra justamente a utilidade do useMemo. Então vamos lá, vamos ver o que eu fiz aqui. Eu criei um state aqui desse number, ok? Que é 1, que é basicamente o que a gente está mostrando aqui. E eu criei outro state aqui, que é esse text, que é alterado sempre que a gente muda o valor desse input aqui, ok? E aí, sempre que a gente atualiza o componente, sempre que ele é renderizado novamente, a gente chama essa slow function aqui, que basicamente retorna o número vezes 2. Mas eu coloquei um for aqui bem grande para a gente simular que essa aqui é uma função que está causando problema de performance. Então, se tiver alguma função
que tá lenta, que tá deixando o seu projeto lento, aí você já pode pensar, pô, talvez seja uma boa eu usar o useMemo. Nesse caso aqui a gente tem essa slow function. Então qual que é o problema dela? Eu coloquei um log aqui quando ela estiver sendo chamada, a gente vai dar um log aqui nessa mensagem. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui abrir o console e dar uma olhada no que vai acontecer. Mesmo quando a gente não altera o number, ela é chamada. Então, ela só precisa do number, certo? Que é esse state aqui. Mas mesmo quando a gente altera o text, que não tem nada a ver com number, a gente chama essa função que tá trazendo um problema de performance pra gente. Então, nesse caso, é uma boa a gente usar o useMemo. Então, o que o useMemo vai fazer? Ele vai falar assim, ó, eu só quero chamar essa slow function quando o number mudar. Eu vou deixar o valor dessa função, do resultado dessa função em memória, por isso o nome useMemo, e aí eu só vou atualizar esse valor quando o number mudar. Então, como que a gente consegue fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai dar um Ctrl X nesse cara aqui, tá? E eu vou importar o useMemo aqui do React, ok? E agora eu vou simplesmente chamar useMemo, e esse cara ele vai receber dois argumentos. O primeiro vai ser uma função, e o segundo vai ser uma lista de dependências, assim como a gente tem no useEffect, ok? E a gente basicamente vai retornar o que a gente estava retornando antes, que é o slow function aqui passando o number. E qual que vai ser essa lista de dependência? Vai ser basicamente todos os argumentos que essa função recebe, que no caso é o number. Beleza? Agora vamos salvar e vamos abrir o console novamente e dar uma olhada no que vai acontecer. Agora, quando a gente mudar o text, essa função não vai ser chamada. Então, esse problema de performance aqui foi solucionado, porque essa função estava sendo chamada sempre. Agora ela só vai ser chamada se esse number aqui for alterado. Então, por exemplo, eu vou criar um botão aqui que vai dar um increment no number, tá? Coisa simples aqui só para a gente ver funcionando. Então, esse botão aqui vai setar o number, por exemplo, para 2, ok? Beleza, agora vamos abrir aqui o terminal novamente. Fechou. E agora, quando a gente clicar nesse increment, essa função vai rodar. Beleza, rodou. Por quê? Porque algum valor que está dentro dessa lista de dependência aqui, no caso o number, foi alterado. Se eu alterar outro valor, e mesmo assim, mesmo o componente sendo renderizado novamente, se esse valor não estiver aqui nessa lista de dependência, esse useMemo não vai ser executado novamente. Então, o resultado dessa função aqui fica guardado em memória, e aí quando o componente é atualizado, a gente vê, beleza, alguma coisa que está nessa lista de dependência mudou? Se não tiver mudado, a gente simplesmente vai pegar o valor que já estava salvo em memória e vai usar ele como valor atual. Se alguma coisa dessa lista aqui mudar, no caso, este number, quando a gente clica em increment, por exemplo, opa, deixa eu tirar aqui, eu cliquei sem querer. Então, quando a gente clicar em increment, o number vai mudar. Então, como esse number está na lista de dependência, aí sim a gente vai rodar essa função aqui novamente, tá? Então, cara, só use o useMemo quando você está tendo problema de performance. Você pode estar pensando, pô, Felipe, então eu vou usar o useMemo para tudo. Mas não faça isso, cara. Por quê? Porque ele vai guardar o valor dessa função aqui em memória. Então, se você colocar tudo em um useMemo, a memória da sua aplicação vai chegar uma hora que vai ficar muito cheia de coisa que você não precisa. Então, neste exemplo aqui, essa função ela realmente demora um grande tempo para ser executada, né? Esse for aqui é algo que custa bastante performance. Então, neste caso, como a gente está tendo um problema de performance, aí sim a gente usa o useMemo. Então, mais uma vez, só para ficar claro para você, se você tem uma função que está lenta, que está travando sua aplicação, que está prejudicando muito a performance, aí você usa o useMemo. Se a função não está fazendo muito impacto negativo na performance, não precisa usar, tá bom? Cuidado ao usar ele, porque é um hook mais avançado, é um hook que ajuda na performance, mas apenas quando bem utilizado, ok? Agora a gente vai aprender um hook chamado useCallback, que é bem parecido com o useMemo. A gente também usa ele para resolver problemas de performance, tá? Então a gente tem um probleminha aqui, tem esse cenário aqui que eu preparei. Vamos ver o problema desse cenário e aí a gente vai resolver esse problema com o useCallback, ok? Então o que essa aplicaçãozinha aqui faz? Basicamente, a gente tem esses três botões aqui e quando eu clico em Comments, ele faz um fetch para uma API pegando os comentários. É o fetch para essa JSON placeholder aqui, pegando esse resource type, que no caso, quando a gente clicar em Comments, esse resource type vai mudar para Comments, beleza? Quando a gente clica em To-Dos, ele faz a mesma coisa, mais para To-Dos, e para Posts, a mesma coisa, mais para Posts, beleza? E essa função aqui, ela é passada como prop para essa list aqui. Esse componente que faz essa listagem aqui dos itens. E aí, essa list, eu dei um Ctrl clique nela, ela basicamente vai no useEffect aqui, sempre que essa getItems mudar, que é essa função aqui que faz essa comunicação com a API, ela vai chamar essa getItems e aí vai guardar o resultado aqui dentro do state. E aí vai mostrar esse state aqui, vai fazer um map nele e mostrar um item para cada, um parágrafo, né, para cada item desse state. E qual que é o problema aqui, galera? O problema é o seguinte, vamos abrir o console aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei um console.log aqui, ó, então sempre que essa função ser chamada, a gente vai logar essa mensagem aqui no console. E qual que é o problema aqui, cara? Eu tenho esse input aqui, que ele basicamente atualiza o state, ó. O velho dele é esse text, e aí quando a gente muda esse input, esse text é alterado para o valor do input. Então, quando eu mudar isso aqui, presta atenção no que vai acontecer, ó. Coloquei A.
e essa função ela foi chamada novamente. Por quê? Porque quando o state é atualizado, obviamente o componente é renderizado novamente. E essa função aqui, ela vai ser recriada, cara. Então a gente vai recriar essa função e aí a gente vai cair nesse useEffect aqui. Por quê? Porque a função vai ser recriada, então esse useEffect aqui, ele vai ser chamado. Então o que vai acontecer, cara? Sempre que a gente colocar alguma coisa aqui no input, a gente vai chamar a API novamente. Por quê? Porque essa função vai ser recriada. Esse é o comportamento padrão, tá? Sempre que um componente é atualizado, todas as funções que estão presentes aqui dentro desse componente são recriadas. Então, consequentemente, a gente vai cair nesse useEffect aqui e, consequentemente, a gente vai chamar a função e aí sim, a gente vai se comunicar com a nossa API. Então, cara, sempre que a gente mudar esse input aqui, a gente vai chamar uma API. Isso é horrível, você concorda? Porque a gente só quer chamar essa função aqui se a gente mudar o resource type aqui, né? Que é a única dependência dela. Então, se a gente mudar de posts para comments, por exemplo, aí sim a gente quer chamar essa função, aí sim a gente quer que caia nesse useEffect aqui. Mas, se a gente alterar o input, cara, a gente não quer que isso aconteça. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve com o useCallback, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar toda essa função aqui, ok? E eu vou deletar isso aqui e eu vou importar o useCallback aqui do React, tá? Então, useCallback. Beleza? E agora eu vou chamar o useCallback. Esse useCallback ele vai receber dois parâmetros. O primeiro vai ser a função e o segundo vai ser a lista de dependências, assim como a gente tem no useMemo e no useEffect. Agora eu vou colar todo o código aqui e nessa lista aqui de dependência a gente vai colocar tudo que a gente quer olhar, tudo que a gente quer ficar escutando. Então, pô, eu quero que essa função aqui seja recriada, então lembra dessa palavra, recriada. Eu quero que ela seja recriada sempre que o resource type mudar. Caso contrário, se o resource type não mudar, essa função não vai ser recriada, ela vai ser guardada em memória, ok? Então segue comigo, olha o que vai acontecer agora, eu vou salvar. Ele deu um erro aqui, porque aqui precisa ser assíncrono, né? Porque eu usei o await aqui, então assim que beleza. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer, eu vou abrir o console novamente, tá? E eu vou mudar aqui o input. E olha a mágica, cara, a função ela não foi chamada novamente. Por quê, galera? Porque agora essa função só vai ser recriada se esse resource type mudar. Se o componente atualizar com essa mudança de state aqui, que a gente está fazendo nesse input, o useCallback ele vai ver, ó, beleza, o state foi atualizado, mas o resource type, o cara que está aqui na minha lista de dependência, não mudou. Então, eu não vou recriar a função. Eu vou pegar a que eu havia guardado em memória anteriormente e vou, basicamente, replicar ela. Eu não vou recriar ela e, consequentemente, esse useEffect aqui não vai ser executado novamente. Então, olha a mudança, cara, que a gente conseguiu fazer usando o useCallback. Basicamente, a gente consegue guardar uma função em memória e essa função ela só vai ser recriada se algum destes itens aqui mudar, tá bom? Então, você vai usar o useCallback sempre que você tiver uma função que você está passando como prop aqui, por exemplo, e essa função tem algum tipo de processamento que leva um tempo, que se executado sempre que o componente ser renderizado novamente, vai causar algum problema de performance. E como aqui a gente tem uma chamada para API, cara, eu não quero que a gente chame uma API, imagina, sempre que você alterar o input e você chamar uma API, cara, isso é horroroso. Então, neste caso, o useCallback é uma boa. E ele é bem parecido com o useMemo. Qual que é a diferença entre os dois? O useCallback, ele vai guardar em memória a função em si. E o useMemo, ele vai guardar o retorno dessa função em memória. Então, por exemplo, aqui esse getItems é uma função, certo? Aqui a gente pode até passar parâmetros para ela, ó, como por exemplo 5 aqui. Vou passar getItem 5 e aí a gente pode receber esse number aqui, por exemplo, e a gente pode dar um log aqui nesse number. Então, o useCallback ele vai guardar pra gente a função em memória, enquanto o useMemo ele vai guardar o resultado da função em memória, tá? Então, se a gente abrir aqui o console, por exemplo, vier aqui e, sei lá, colocar comments aqui, ó, ele guardou o number 5. Então, o useCallback guarda a função e o useMemo guarda o return da função. Então, quando você tiver uma função, cara... Então, eu sei que é um pouco confuso, eu sei que às vezes a gente não vê a aplicabilidade, mas pensa assim, eu tô passando uma função como prop para algum componente? Eu tô, nesse caso aqui, beleza. Essa função, ela tem algum custo grande de performance? Nesse caso, tem. Ela faz um fetch para uma API, isso é um custo grande de performance. Agora, a terceira pergunta, essa função está sendo executada desnecessariamente? Sim, no nosso caso, sempre que a gente mudava o input. Então, beleza, aí sim, eu vou usar o useCallback, tá bom? Então, esses são os casos de uso aí que você usa o useCallback. Sei que pode estar um pouco confuso, sei que você pode estar confundindo um pouco. Cara, quando que eu uso o useCallback? Quando que eu uso o useMemo? E se você estiver nessa situação, se faz essas três perguntas que eu acabei de mencionar para você, volta, assiste a explicação do useMemo novamente, que você vai conseguir entender uma hora ou outra se você se dedicar, beleza? Então é isso, galera, o useCallback e o useMemo são bem parecidos, ambos a gente usa aí para otimizar a performance das nossas aplicações, são hooks muito úteis aí, caso você saiba usar eles corretamente, e isso foi o que eu acabei de ensinar para você, beleza? Agora a gente tá pronto para ir pro próximo hook, então bora lá. Agora vamos aprender sobre um hook que muita
gente não conhece, que muita gente não sabe para que ele serve. Eu vou ensinar isso para você agora. E esse hook é o Use Layout Effect. Ele é muito parecido com o Use Effect, mas ele tem uma diferença crucial. Então vamos recapitular rapidinho o que o Use Effect faz. Ele basicamente vai executar um bloco de código sempre que alguma dependência aqui que a gente define nessa lista mudar. Então nesse exemplo aqui eu tenho um count e sempre que eu mudar esse count eu vou dar um log nele no console. Então, por exemplo, se eu der um increment aqui, eu vou logar esse count no console porque ele vai cair aqui no Use Effect. Agora, se eu mudar esse cara para o Use Layout Effect, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu importei Use Layout Effect aqui do React, coloquei aqui, beleza. Agora, vamos aqui no console e a gente vai ver que o resultado é absolutamente o mesmo. Não mudou nada. Mas qual que é a grande diferença entre os dois? A diferença, galera, ó, anote isso aí em algum lugar que é importante. A diferença crucial é o seguinte. O Use Effect, ele vai ser executado depois que o DOM já tiver sido montado pelo React. Enquanto o Use Layout Effect, ele vai ser executado antes do DOM ser montado pro React, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo aqui. No caso, antes do DOM ser montado pelo React, ok? Então, vamos ver outro exemplo aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender. Eu vou importar esse modal aqui que eu fiz no nosso index. Então, vou comentar o app, importar o modal. Ok. Descomentar aqui, beleza. Esse cara aqui é um código um pouquinho confuso, mas vocês não precisam entender 100% o que está acontecendo aqui, ok? Mas, basicamente, eu guardei um state aqui, se o modal está sendo exibido, beleza? Eu criei o pop-up aqui, que vai ser o modal em si, que vai ser o ref, né, para esse modal, e criei o button, que vai ser o button em si, o elemento do button. E aí, nesse use effect aqui, eu coloquei o show, e aí, basicamente, se a gente estiver mostrando, se o show estiver true, eu vou pegar o pop-up e eu vou setar o top dele pro bottom do button aqui, ok? Que esse cara vai me dar o elemento do button em si, então vou ter acesso ao bottom dele. E eu vou colocar mais 25. Então, basicamente, eu vou mover o pop-up um pouco para baixo. Eu vou mover esse modal um pouco para baixo. Então, vamos ver como que isso aqui vai funcionar com o Use Effect. Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu deixei em câmera lenta aqui para você conseguir ver melhor, tá? Você percebe que primeiro a mensagem aparece e depois ela vai para baixo, ó. Você percebeu? Por que isso acontece? Porque o Use Effect ele é executado depois que o DOM é montado. Então, se eu quiser fazer essa alteração aqui no DOM, então, quando que você vai usar o Layout Effect? Quando você quer fazer uma alteração no DOM, baseando-se no DOM, tá? Então, nesse caso, a gente quer fazer uma alteração no top aqui do pop-up, baseando-se no bottom aqui do button. E a gente quer que isso aconteça já quando a página ser montada. Então, a gente vai usar o Layout Effect aqui e dá uma olhada no que vai acontecer. Então, vou usar o Layout Effect aqui. E agora, quando eu clicar no Toggle Model, ele já vai aqui para baixo direto. Por quê? Porque esse cara aqui vai ser executado antes do DOM ser montado. Então, no caso, antes desse cara aqui ser montado, ok? Antes dessa div ser montado. E aí, ele já vai mudar esse top aqui, beleza? Do pop-up. E aí sim, o pop-up vai ser exibido na tela. Então, a gente vai mudar o top dele e aí sim ele vai ser exibido na tela porque o Use Layout Effect vai ocorrer justamente nesse período anterior à inserção do objeto no DOM, ok? Então, usa esse cara aqui quando você quer fazer uma alteração no DOM, como a gente fez aqui, beleza? Você vai usar ele bem pouco, sendo bem sincero, assim, pouquíssimas vezes eu precisei usar ele, mas eu acho legal você conhecer porque é um hook que, como eu falei, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas sabem para que ele serve, então achei bacana passar para você, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que o que eu passei aqui tenha conseguido agregar algum valor para vocês. E lembrem-se daquele compromisso, cara, que a gente fez no começo. Se você curtiu, se você achou que algo que eu passei aqui agregou valor para você, como eu falei, deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também para me motivar, cara, a continuar trazendo conteúdo toda semana aqui sobre programação pra você. E se você quer ainda mais conteúdo como esse aqui, só que diariamente, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição o link. Lá eu posto conteúdo todo dia sobre programação, tiro dúvidas de vocês nos stories, então lá a gente vai ter um contato mais próximo, beleza? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.